A gente vai falar agora sobre saúde íntima, sexual, feminina, tudo. Agora o negócio vai pegar fogo. Então, esse é o clitóris no tamanho real. Ai, no tamanho real, só que a gente só acha vê que é aquele essa negocinho A na gente frente. pontinha. só vê a pontinha. Mas esse é o clitóris no tamanho real. Tá vendo? Por isso que isso faz Ele uma tá em diferença. volta da vagina. A estrutura, isso aqui é um pênis, a estrutura interna do clitóris e do pênis. A gente tem a mesma embriologia, o mesmo desenvolvimento embrionário no pênis e no clitóris. Só que o maior prazer mesmo tá aqui, na glande do clitóris, que é a pontinha que fica pra fora. É Sim. um botãozinho. Assim como o homem tem mais prazer na glande do pênis. Pois, Então, exato. é igual. Só que na hora da penetração, a glande do nosso clitóris fica ali meio perdida, né? Não tem tanto contato. E por isso que ou a gente usa os acessórios todos que temos nos sex toys, ou utilizamos as mãos, ou é quase impossível ter orgasmo só com a penetração. É mesmo. Normalizem, é normal a gente não conseguir ter orgasmo só com a penetração. Tamo juntas. É. Tamo todas juntas, no mesmo barco. Eu acho que tem um super tabu sobre isso. Eu acho que tem um outro super tabu também sobre a frequência de sexo num casamento. É muito difícil você conversar com uma mulher e ela virar na tua cara e falar assim, cara, eu não faço sexo há 6 meses. E muitas vezes não faz há 6 meses, sabe? Eu vejo que eu converso com muita gente e eu vejo que as pessoas têm vergonha, entendeu? De falar a realidade. Entendeu? Eu acho que existe esse tabu. Na verdade, Há muita mulher sofre. dificuldade de falar da sexualidade. A gente é criada tão cheia de tabus, né, gente? Não, Assim, muito. Isso não pode, isso não sei o quê, isso não se fala, isso não sei Tira o quê. a mão daí que é feio. Tira não sei o quê. Eu tenho... fala. Por exemplo, eu fui criada numa família extremamente tradicional, muito religiosa. Até hoje meus pais são muito religiosos e tal. E sempre eu fui muito podada, né? A religião dos meus pais, por exemplo, sempre dizia que, inclusive, que a masturbação é um pecado crasso contra Deus. Eu não sei bem o que Deus tem a ver com a masturbação, mas Nada, que é um... coitado, ele Pois não- é, o não- pobre nem- do nem- Deus lá, nem- um monte de problema da humanidade pra Tanto pensar. é que Deus colocou em nós mulheres um órgão que é exclusivo só pro Pois prazer. é, mas a gente cresce Porque o ouvindo isso, não é? clitóris só serve pro nosso prazer. O pênis é pro prazer e pra micção. Então, nós mulheres temos um órgão que é exclusivo pro nosso prazer. Deus não deve ser contra isso. Pois não é? Vocês têm Não. noção, né, homens? Só nós, mulheres, nós. temos um órgão específico para o nosso prazer. Agora, Toma com a essa. religião, ela realmente, ela é muito castradora na Pois é. sexualidade da mulher, né? Muito. E os países latinos têm uma religião cristã, seja evangélica ou católica, muito impregnada. E aí a gente tem a Virgem Maria, né, gente? Que foi virgem, mãe virgem, Virgem Maria. que José nunca cuidou daquela criança, com todo respeito, mas era a Virgem Maria, era o filho de Maria e de Deus. E José podia fazer mais ou menos o que ele quisesse, e a Virgem Maria tinha que ser virgem para sempre, e a mulher perfeita. Então, isso é muito difícil. Porque depois que você vira a Virgem Maria, que vira mãe, você já não pode fazer o que você podia fazer antes, né? Já é preciso trabalhar tudo isso na cabeça, é preciso a gente ser mãe e continuar sendo mulher, aceitar a nossa sexualidade, o nosso prazer, entender que a masturbação é a melhor maneira que nós temos de conhecer o nosso corpo, não tem nada de errado com a masturbação, ela é extremamente saudável. Laira, e quando você fala masturbação, não é só o toque, mas também o uso dessas coisinhas maravilhosas aí, não é? É como quiser. Como preferir. Eu gosto muito de comparar a sexualidade com a gastronomia, né? Você quer com mais sal, você quer com pimenta, você vai querer o garfo e faca, você vai querer o palitinho. Mas os sex toys ajudam, os sex toys ajudam. Pois, Os sex toys, E esses eles... aí, fala pra gente quais são esses aí que nós tem temos. muita coisa no mercado, né? O que eu trouxe aqui? Eu nunca... Esse roxinho menor, nunca tinha visto, não. Esse é o da calcinha. Ai, é. Esse Como jeito, aqui, ai, é. Me dá como um... assim, Como gente? assim, gente? Não tem um filme, esqueci o nome do filme, que ela sai pra jantar e tem um da comando. calcinha. É. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus? Não, Não, porque é um filme americano. Ah, ok. Então, isso aqui a gente
Põe na calcinha. Põe na calcinha e isso veste. Isso aqui fica em cima da vulva. Sim. E aí ele tem um comando, um controle remoto. Menina, e você a pessoa pode... dirigindo, ó. Não, dirigindo não. Dirigindo não, Não, né? pode ser alguma. No Tá. passageiro pode, dirigindo não. A doida, não, dirigindo não. Mas pode sair pra jantar e Tá dar indo o pra onde? Tá comando indo pra no outra Dirigindo não. Mas pode estar lá no avião, naquela viagem de 10 horas. Uau! E pode se divertir. Mas isso trabalha o períneo, Laira? Não, isso é sextoy. Isso é só pra diversão. É só pra diversão. Aí a pessoa diversão. chega assim, como foi sua viagem? Maravilhosa. Amei! Amei. Eu tive Poderia fazer 10, vários. 12, eu tive 6, 7, 8, 9 orgasmos. Já pensou? Depois esse aqui é o Rabbit, né? Que você coloca lá dentro. Então ele vai fazer o estímulo tanto do canal vaginal quanto do ponto G. E esse aqui pode ficar no clitóris e faz o estímulo do clitóris. Olha. E esse aqui, ele é super versátil. Dá pra fazer várias posições, várias Mas ele também é para estimular o clitóris e... Ele pode ser para estimular o ponto G, que aqui ele já fica maiorzinho no ponto G e do lado de fora o clitóris. O que é o ponto G? O que é o ponto G? O ponto G é um ponto de maior sensibilidade que, teoricamente, nós temos. Eu tenho uma brincadeira sobre o ponto G, pessoal. Ele não existe, mas alguns homens encontram. Mas a maioria não encontra, viu? Né? Ah, mas você já encontrou o seu? Não. Ah, então você não pode culpar o homem de não ter encontrado. É verdade. É. E é essa a Tem essa questão. amiga que não encontrou? Sei lá. Eu de não repente sei. encontrou. Eu sei onde é o clitóris, aí eu sei. Bom, já vem Sei caminho. muito bem, sei. Mas sei lá se eu Mas sei a onde é meu questão ponto é G, essa, a gente fica à espera que alguém diga o que é bom no nosso próprio corpo. É mesmo. E é a gente que explora. E como é que a gente procurando. acha ele? Procurando. Bora procurar. Tá, Se mas você essa colocar- coisinha aí é pra encontrar, não? Ajuda. Ah, Se ok. você colocar a mão dentro da sua vagina, pensa que isso aqui é sua vagina. Aqui em cima tá a uretra, aqui embaixo tá o ânus, certo? Tá, Se você colocar a mão em cima da sua vagina, aqui tem o ossinho da síntese pública. ok. Vai passar aquele ossinho, mais ou menos uns 2 centímetros para cada... Entre 2 centímetros para dentro e para fora, assim. Nessa parte da frente, ponto G tá por ali. Tá por ali. Tá por ali. Então não E tá aí- no Eu vou cortar clitóris. minhas Ah, não unhas. tá no clitóris. É porque eu cortar as unhas. Não tá no clitóris, tá dentro da Vamos vagina. cortar as Entendi. unhas e você... Porque aí, ó, se colocar isso aqui, essa pontinha lá dentro vai estar em algum... ok. E essa aqui vai estar do clitóris do lado de fora. Entendi. Entendi. Existe uma coisa que mulheres falam que usam vibrador, que fala assim, a homem nenhum vai chegar ao que um vibrador chega. Você concorda ou discorda? Eu acho que o homem e o vibrador podem chegar juntos. Uma coisa não exclui a A outra. resposta é boa. É. Não há comparação entre... É a Diferente. mesma coisa, se você me perguntar, o que você gosta de sair pra jantar sozinha ou você gosta de sair pra É, jantar diferente. com uma amiga, com um date, com um grupo? Depende, tem É dia que eu diferente. adoro sair para jantar sozinha, o meu vinho, ninguém conversando. Esses dias eu fui num restaurante, tava ótimo, eu com meu vinho, apreciando uma comida fantástica. Chega uma família, nada contra, mas, gente, um restaurante Daqueles noite, bem mas- silenciosos. silencioso, mais chique. Uma família com 3 crianças. E até se falar que estavam conversando com a criança, mas cada um no seu telefone. E ouvindo o barulho do telefone, eu pedi. Eu falei assim, pode me mudar de mesa? Fazendo um favor? Eu não vou ficar aqui. Porque às vezes eu adoro o meu próprio silêncio. Sim. É. Adoro sair para jantar com amigas, adoro date. Portanto, eu acho que a sexualidade ela é muito ampla. De acordo com aquilo, mesmo. com o estilo de vida de cada um. Lara, Então, e o seu trabalho é tanto nessa parte mais, digamos assim, mais médica e clínica da coisa, no tratamento, na reabilitação perineal, ou mais na área da sexologia mesmo? Então, de ensinar as mulheres a se autoconhecerem, a... é que assim, dentro Outro- do meu trabalho tudo. clínico, tá sempre envolvida a sexualidade, porque eu trabalho dentro da Integrado. vagina, É. né? A sonda tá dentro da vagina, é impossível dissociar o meu trabalho da reabilitação também na sexualidade. Mas isso de conversa, de bate-papo, de explicar para as mulheres foi uma coisa que foi surgindo justamente para quebrar esse tabu. Porque
a maioria das mulheres, eu tive a sorte de crescer numa família que não tinha tantos tabus. O meu pai era ginecologista, minha mãe é educadora física. Então, a gente falava isso de uma maneira minimamente aberta. Natural, né? E a maioria das mulheres não Interessante, né? tem essa visão Jamais. Natural da coisa, natural né? de falar e de brincar. Jamais. É. E aí eu fui descobrindo que isso era extremamente necessário para as mulheres. E fui começando a fazer palestras E acabou sendo divulgar. um dos E eu seus amo. diferenciais, né? Acabou virando um trabalho, acabou realmente virando um trabalho pelo qual as pessoas me pagam para fazer palestras e tudo. Mas é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo estar partilhando que o nosso corpo, ele também está aqui E para dá pra ver, prazer. é visível, a gente que, né, acompanha aquele dia, agora dá pra ver que é visível.